O Tite discordou de mim no último jogo quando fiz uma pergunta para ele na coletiva. Com todo o respeito, e a divergência também faz parte. Pensei bastante sobre o tema e resolvi trazer aqui para o vídeo no canal, porque eu comentei para ele sobre marcação individual usada pelo Palmeiras no jogo e que tinha sido diferente do último duelo entre eles, né, entre o Abel e o Tite, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o treinador não viu diferença que eu vi. E foi por isso que eu fiz a pergunta e agora eu trago aqui para o vídeo para discutir sobre isso. Olá pessoas, eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol. No canal aqui eu procuro trazer assuntos de futebol, mas tentando falar de uma forma mais aprofundada sobre temas e tentando explicar e aprofundar um pouco mais sobre futebol. A ideia é sair do lugar comum e trazer pontos e se pensar no jogo de futebol. Então vamos para o tema do vídeo. Esse vídeo aqui eu tive a ideia de fazer ele ontem, quando eu fui consultar algumas outras coisas, e para contar sobre esse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre como funciona a cobertura de jogos para mim, né, o que me levou a fazer a pergunta que eu fiz para o Tite, e o que ela gerou em mim depois que ele respondeu, dizendo que ele não via divergindo de mim ali na coletiva. Então vamos lá. Eu fui pro jogo, no estádio eu fiquei ali no Allianz Parque, né, na cabine de imprensa, que fica no andar mais alto ali do estádio, mas tem uma boa visão do campo, ali você acompanha o jogo, tem uma mesa ali para você trabalhar, e uma hora antes do jogo a gente recebe as escalações, né? Os times são eles meio que têm o protocolo de divulgar uma hora antes, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras divulgaram. O Flamengo vinha com algumas reservas ali. E o Palmeiras vinha com uma mudança na defesa, né? Vinha o Murilo, o Luan e o Gustavo Gomes para fazer um trio ali na defesa. E é um pouco diferente do que tinha sido nos jogos anteriores, mas é igual o Palmeiras tinha feito na última vez que enfrentou o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ali no segundo turno o Tite já comandava o Flamengo e ganhou do Palmeiras de 3-0. Eu olhei aquilo e falei, olha, só tem dois jogadores diferentes. O Zé Rafael tá o Richard Rios e o Breno Lopes tá o Flaco Lopes. Então, praticamente o Palmeiras deve jogar parecido. Mas começa o jogo eu vejo diferenças. Primeiro que eu vejo o Endrick pela esquerda. E naquele jogo ele tinha jogado pela direita, que é onde ele costuma jogar mais. E outra coisa que foi o que mais fez diferença para mim no jogo e que foi o que me levou a fazer a pergunta. O Palmeiras estava marcando individual o Flamengo inteiro. Do primeiro zagueiro ali, do lateral, ao ponto esquerdo. O goleiro não, né? Porque o goleiro não dava, mas os 10 jogadores de linha, estavam os 10 jogadores tendo marcação individual. E eu fiquei pensando nisso, fiquei vendo vários lances, até tirei uma foto, que é essa daí que vocês estão vendo, do time posicionado. E principalmente no tiro de meta você via bem isso, que é quando o time está posicionado para sair jogando e o outro está posicionado para se defender. Claro que nos momentos de transições, principalmente quando o Palmeiras estava atacando e perdia a bola, não dava para o Palmeiras seguir uma marcação tão individual, porque ele estava se posicionando para atacar e na transição ali não dava para marcar tanto individual. Mas quando o Flamengo fazia um ataque posicional, que é o ataque quando você ataca com o time adversário posicionado na defesa, né? Era marcação individual e o Palmeiras marcava cada jogador com um outro atleta. Podia às vezes mudar quem fazia a marcação em cada atleta, mas tinha marcação individual. E eles iam perseguindo os jogadores para os jogadores não terem opção de passe. Esse tipo de marcação não cria sobra. Então, se alguém ganha individualmente do outro adversário, a tendência é que a jogada vá causando um efeito dominó de jogadores tendo que se mexer e largar os jogadores que eles estão marcando individualmente para ir no jogador que se libertou. E pode causar um efeito dominó e o time pode acabar sofrendo um gol assim. Mas foi a marcação escolhida pelo Abel. Eu achei isso interessante e lembrando na minha cabeça, eu achava que o Palmeiras não tinha usado esse tipo de marcação no jogo contra o Flamengo ali no primeiro turno, no segundo turno do último Campeonato Brasileiro, mas eu não tinha como ter certeza porque eu não tinha revisto o jogo naquela semana, só na época que ele aconteceu. Daí eu esperei acabar o primeiro tempo, corri ali para ver vídeos do jogo do primeiro confronto entre Abel e Tite, e eu vi que o 3-0 do Flamengo tinha o primeiro e o segundo gol, com o Palmeiras posicionado muito mais em zona do que individual. E eu pensei, poxa, acho que o Abel realmente mudou o time. Então acho que essa é uma boa pergunta para eu fazer para o Abel, perguntar para ele por que ele mudou o time, e para o Tite eu posso perguntar se isso atrapalhou o ataque dele no jogo e o que ele poderia ter feito para conseguir marcar um gol. Lembrando que o jogo terminou 0-0, os dois ataques tiveram dificuldades de jogar e o jogo acabou 0-0. Então eu fui para a coletiva para fazer esse tipo de pergunta
entrei na coletiva do Tite, do Abel eu não consegui fazer pergunta, do Tite eu consegui. E a minha pergunta foi essa. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Boa noite. Apesar do Palmeiras repetir os jogadores da defesa, hoje a marcação era mais individual e mais cerrada do que foi no 3-0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro passado. Isso é uma questão que fez um pouco mais de diferença hoje, principalmente na saída de bola e alguns outros lances? Com todo o respeito, e a divergência também faz parte, foi a mesma estrutura montada conosco lá. O Gomes saindo, o ala direito espetando na saída do lateral, o Gomes abrindo para fazer um contato com o BH, as outras na sobra, por vezes jogando jogadores na frente para deixar um contra um, buscando vencer duelos. Ela teve mais ou menos o mesmo desenho. Daí você vê na resposta que ele fala que, para ele, o time funcionou do mesmo jeito, e ele fala sobre sobra, né, que tinha jogadores na sobra. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, será que eu vi o jogo errado? Será que eu interpretei errado? Será que a gente só tem decisões diferentes, tudo? Mas daí acaba o jogo, faz outras coisas que a gente precisa fazer do jogo, vai para casa, eu não moro em São Paulo, então tive que ir até a minha casa, tudo. Dia seguinte tive que trabalhar com outras coisas e no fim da noite da segunda eu fui ver mais coisas e análises sobre o jogo. Quando eu vi um vídeo do PVC e do Categoria Canal, os dois estavam falando sobre esse jogo, analisando a partida e falando da marcação individual do Palmeiras. E é o que eu vou trazer aqui para vocês verem qual que era a visão deles, que tem a ver com o que eu tinha falado antes já e que eu tinha percebido ali no jogo. Na sequência do lance, a gente vai conseguir ver o encaixe na linha defensiva. Como você pode perceber pela imagem, a linha defensiva ficava sem sobra, em especial porque o que o Palmeiras fazia era encaixar a marcação e aí sim fazer as perseguições. E geralmente quem batia de frente com a Arrascaeta era o Luan. Inclusive você está vendo ele aqui marcar como praticamente um lateral esquerdo, porque os dois jogadores até iniciaram essa jogada pelo corredor central, mas o Arrascaeta abriu para a direita aqui do ataque do Flamengo e o Luan veio junto. O Henrique para marcar o Varela, que sobe mais por fora. E ele deixou o Mike do outro lado com o Ayrton Lucas. E o Veiga, que não jogou bem ontem, jogou bem contra o Liverpool, mas não jogou bem ontem. O Veiga pegava o Léo Pereira, o Lopes pegava o Fabrício Bruno, ao contrário. O Veiga pegava o Fabrício Bruno, o Lopes pegava o Léo Pereira. E o que é mais surpreendente, porque o Abel fala em não ter marcação individual, mas você olha aqui atrás, era Gustavo Gomes com o Bruno Henrique, era Luan com Pedro, com Carlinhos, depois Pedro, era Piquerez com Luiz Araújo e o Murilo subia com o De Arrascaeta. Então, você não tinha sobra. Normalmente, como é que você faz uma marcação desse tipo? Se você tem dois atacantes para marcar, você puxa um aqui, puxa um volante aqui atrás e um zagueiro vai sobrar. Porque se o Bruno Henrique passa pelo Gustavo Gomes, vai ter o Luan, digamos, aqui na sobra. E um volante vai pegar o De Arrascaeta e vai sobrar um volante lá atrás que não vai ter criação. Não, o Abel não está fazendo isso. O Abel sobe o Aníbal com o Pulgar, o Rios com o Alan, sobe o Murilo com o Arrascaeta, o Luan fica com o Carlinhos, o Gustavo Gomes com o Bruno Henrique e o Piquerez com o Luiz Araújo. É 1 para 1 em todos os lugares do campo. E não tem sobra. Isso é, em tese, um risco absoluto, porque um desencaixe de marcação, o cara vai dentro do gol. Então aí tá a análise deles, eu deixei na descrição o link para você poder ver a análise completa dos dois. E os dois viram mais ou menos parecido comigo, o que eu vi do jogo, e quando eu vi essas duas análises, eu fiquei um pouco mais confiante do que eu tinha visto, né? Porque eu falei, não fui só eu que vi isso. Eu fui rever a entrevista, se eu tinha perguntado errado, sei lá, talvez eu pudesse ter perguntado de alguma outra maneira, falando mais especificamente de alguma coisa, né? Mas eu acho que também faz parte discordar, né? Ele pode achar que foi parecido quando não foi. Eu não tive a oportunidade de perguntar pro Abel se ele mudou. Ele poderia até não dizer sobre isso, né? E às vezes faz parte do jogo você não entregar algumas cartas do que você faz. Mas eu acho que teve essa mudança. Eu acho que o Palmeiras marcou bem individual. O Tite pode não ter achado isso, de repente, ali durante os 90 minutos, né? Você, como treinador, fica ali na beira do campo e nem sempre você tem uma boa visão de todos os posicionamentos. Ele pode não ter visto isso.
Tanto que quando eu faço a pergunta, ele até dá uma olhada para o lado assim. E essa olhada que ele dá para o lado é para a comissão técnica dele ali. Porque ele tá falando do lado do César Sampaio, mas o Matheus, que é o filho dele, estava ali, auxiliar técnico. O César Sampaio, né, tava junto ali, que é auxiliar também. O Kleber Xavier estava ali, o Fábio, ele mandou chamar, né, o Fábio Maceredinha, que é o preparador físico. Até ele respondeu algumas perguntas. Então, o Tite, ele gosta de ter todo mundo ali junto com ele. Não é comum, a maior parte dos técnicos vai lá e fala ele mesmo. Mas o Tite gosta de chamar agentes da comissão técnica para mostrar que ele faz um trabalho, que todo mundo faz parte. Então, talvez ele na beira do campo não tenha entendido essa marcação individual, talvez quando ele for rever o jogo ele possa perceber, ou talvez eu só tenha visto errado, o PVC e o Categoria Canal podem ter visto mais nessa visão, mas acho que o Tite ter visto de outro jeito também faz parte. Acho que, assim como um filme você pode ver e interpretar ele de um jeito, acho que o jogo de futebol você pode interpretar ele de vários jeitos, né? Então é por isso que eu continuo assistindo, acompanhando futebol e fazendo essas perguntas, porque eu quero entender o que eles vão dizer, né? Os técnicos de futebol sabem muito mais de futebol do que eu na maioria, né? Assim, para não dizer todos, né? Eles trabalham com isso, eles estudam futebol, estão no dia a dia, conhecem os jogadores. Eu, apesar de ser jornalista, ver bastante, estudar bastante, eu não posso dizer que eu sei mais do que eles, porque não é o trabalho que eu faço o trabalho mais de entender o que são feitas as coisas. Claro que isso também não quer dizer que eu não possa ter uma visão de determinada situação que seja, entre aspas, mais correta ou mais parecida com a realidade do que eles em alguns momentos. Eu acho que as pessoas podem ter tanto opiniões diferentes ou perceber situações diferentes que outras nem sempre perceberam. Não sei se ele iria perceber ou se ele sempre teria essa opção, né? Teria que fazer de novo essa pergunta para ele, mostrando outras situações, mas nem sempre é possível, né? Numa coletiva ali tem muitos jornalistas. A do Flamengo, muito mesmo, porque o Flamengo é o time que tem mais torcida no Brasil. Claro que vai ter muita gente de imprensa ali, porque as pessoas querem ouvir o que o técnico do Flamengo tem a dizer. Então as pessoas vão lá para perguntar para ele. E tanto que antes de começar a coletiva, o assessor falou que eles tinham um tempo limite da coletiva, que muita gente não ia poder fazer pergunta e muita gente que estava na sala não pôde fazer. Eu fiz a penúltima. Isso que quem estava no Rio tinha vantagem, né? Que é a imprensa que cobre mais o Flamengo. Eu não cubro mais o Flamengo, eu sou de São Paulo, mas eu tive a chance de poder pelo menos fazer essa pergunta. O Tite respondeu desse jeito que vocês viram, mas é isso que eu quero fazer, né? Eu quero estar no estádio, perguntar, ouvir a opinião deles. Eles não precisam concordar comigo, eu não preciso concordar com eles, mas eu acho que fazer essas perguntas, tentar entender quais são as estratégias, o andamento das situações, acho que é sempre bom para a gente poder entender mais o futebol e do contexto de tudo que está acontecendo. E sobre a escolha do Abel sobre marcação individual, né? Que acho que é um tema que cabe falar também. Eu acho que vale, em tudo no futebol vale, marcação individual por zona. Marcação individual ela começa no futebol há muito tempo. O Vittorio Pozzo, que era o técnico da seleção italiana, que ganhou a Copa do Mundo de 34 e 38, naquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O técnico da Itália, ele tinha uma das primeiras equipes que jogava com marcação individual, né? Acho que é difícil você dizer qual foi a primeira, mas essa é uma das primeiras que você tem notícia aí. É uma história muito antiga já disso, né? O futebol, ele não se cria muito mais hoje, é muito mais uma cópia do passado adaptada a hoje. E essa marcação individual é muito antiga no futebol, já é usada nesse período. E às vezes ela pode ser feita de um jogador para um jogador ou do time todo. Vai depender muito do que o técnico quer, do que ele precisa. E não quer dizer que ela vai funcionar mais ou menos do que a marcação por zona. Vai depender de como ela é feita, se ela é bem feita ou não, né? Porque você pode fazer esses dois tipos de marcação bem ou mal e se dá mal, né? Tanto que essa parte do Vittorio Pozzo está bastante aqui no livro da Pirâmide Divertida, né? Que é uma história sobre a tática do futebol. E você vê que vários treinadores na história acabaram usando essa marcação. Tem quem prefira essa, quem prefira a outra. O Brasil de 70 enfrenta a Itália, que joga assim, e usa movimentações ali no time para enganar a defesa. Então, acho que o futebol é sobre isso também, é sobre escolher como você quer jogar, como você vai se defender. E tem até uma frase que é curiosa ali na época que, quando a Itália começa a marcação individual, começa a ficar claro que o time de futebol, além de fazer o seu jogo valer, ele também tinha que impedir o adversário de fazer o dele valer, né? E eu acho que esse jogo Palmeiras e Flamengo foi muito mais a segunda parte, né? Eles impedindo o adversário de jogar
do que eles conseguindo fazer o seu jogo funcionar. Até por isso foi um jogo sem tantas chances e um 0-0, coisa que acontece. Arsenal e City jogaram outro dia, dois times grandes, assim, de muito qualidade técnica, bons treinadores, e saiu um 0-0 também com poucas chances, né? Então, às vezes o jogo fica muito mais sobre anular do que sobre se sobressair, né? Então acaba tendo jogos que não são tão interessantes de assistir para quem quer ver a emoção. Talvez às vezes quem quer ver tática, né? Eu gosto muito dessa parte. Acaba gostando do jogo exatamente por isso, né? Mas é isso, acho que faz parte do futebol. Isso foi a minha visão do jogo, a minha visão da tática do jogo, a visão do Tite naquele instante ali, a resposta que ele me deu. Então acho que tudo isso eu fiz esse vídeo mais para explicar como funciona um trabalho de um jornalista, por que ele faz as perguntas que faz, ou pelo menos eu faço, como que é a visão do técnico e como funciona tudo isso, né? Acho que a gente tenta entender como está o jogo, os treinadores também tentam entender para fazer o time dele jogar melhor, e também para se comunicar com a torcida, né? Que é o que faz tudo isso funcionar, né? A gente tenta explicar para o torcedor entender, os treinadores também, para eles poderem apresentar o trabalho deles. O nosso trabalho é esse, então acho que é muito disso que eu trago aqui nesse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha curtido sobre o que eu falei aqui. Se você gostou do conteúdo, pode curtir aqui, é importante para mim, para mais pessoas poderem ver isso aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também, se você achou o conteúdo interessante, eu falo sobre isso. E tem entrevistas aqui no canal também com gente que gosta de futebol, entende de futebol, então a ideia é sempre abrir o debate e conversar com muita gente, que daí a gente aprende mais, né? Eu acho que, mesmo o Tite não concordando comigo, ele me força a tentar entender mais sobre o futebol. Eu acho que isso é sempre importante, sempre procurar entender mais. Acho que ninguém nunca aprendeu tudo, tá sempre evoluindo e acho que é legal conversar com as pessoas e tentar aprender cada vez mais. Então é isso, nos comentários você pode dizer o que você achou sobre essa questão, se você tem alguma ideia de algum outro vídeo que eu posso fazer aqui, qualquer coisa. Mas é isso, valeu para todo mundo que assistiu, até o próximo vídeo, valeu, abraço.